Oi, pessoal, tudo bem? Bom, essa aqui é a aula 03, né? A aula de introdução ao mercado de renda fixa. Nós vamos estar iniciando desde do começo da matéria, né? Na verdade, nós chegamos a evoluir nessa aula, mas com a pandemia nós tivemos uma paralisação no meio dessa aula, então, para não perder o fio da meada, nós vamos começar do zero de novo, tá? Em termos de mercado de renda fixa mesmo. Então vamos lá. Bom, o que é o mercado de renda fixa em relação ao mercado de renda variável? O mercado de renda fixa ele é composto por títulos públicos e privados e por fundos de investimento que têm característica de renda fixa, né? São os fundos referenciados DI, fundos de renda fixa. Já o mercado de renda variável ele é composto por ações, por títulos que possam ser convertidos em ações, como é o caso das debêntures, por derivativos, nós vamos ver o que é isso, por fundos de investimento que tenham características de renda variável, como os de ações, os multimercados. No caso do mercado de renda fixa, os títulos tendem a apresentar uma menor volatilidade da variação do preço. Uma menor volatilidade, ou seja, uma menor variação do preço. No caso do renda variável, é mais esperado que os preços dos títulos variem mais, ok? Mas nós vamos ver que no mercado secundário, os títulos de renda fixa também podem variar bastante em termos de preço de compra e preço de venda. Também é esperado que os títulos de renda fixa tenham prazos de vencimento menores, né? Porque eles de fato têm. Nós temos aí títulos públicos que às vezes podem ter 20 anos de vencimento, debêntures que podem ter até 30 anos de vencimento, mas na renda variável nós temos os casos de ações que podem não ter necessariamente vencimento. Você pode entrar como acionista da empresa quando ela abre capital e ficar por muito tempo, inclusive até passar esse título como presente aí para filho, neto, enfim. Os títulos de renda fixa, eles têm uma liquidez menor, ou seja, eles têm uma maior dificuldade, né, de fazer esse título virar dinheiro, ao passo que o renda variável você consegue, dependendo do título, desfazer com muita facilidade a sua operação. Os day traders, por exemplo, eles podem fazer as operações em menos de 24 horas, compra o título e vende, às vezes até em minutos, né? Então, os títulos de renda variável tendem, no geral, a ter uma liquidez maior, principalmente quando eu falo de ação. Só que eles têm uma menor garantia também de devolução do capital investido do que os de renda variável. Hoje, o mercado de renda fixa oferece um acesso menor para a pessoa física, né? Inclusive para desfazer desse papel, ou seja, para vender para outra pessoa, como é o caso do mercado secundário. Já o mercado de renda variável oferece aí um mercado secundário mais ativo, ou seja, uma facilidade de você passar esse papel para outra pessoa muito maior, o que acontece via, inclusive, as corretoras que oferecem os sistemas de negociação desses títulos. Bom, quando eu falo de tipos de emitente do mercado de renda fixa, nós temos basicamente os do governo, né? E nós só estudamos do governo federal, acredito que o estadual e municipal nem emita título mais. Nós temos os títulos que são emitidos por instituições financeiras, bancos, né, essencialmente, e nós temos os títulos emitidos por instituições não financeiras. Nós vamos estudar todos eles com muito carinho, muito cuidado aí, né? Os que são oferecidos por instituições bancárias, os que não são oferecidos por instituições não bancárias, enfim, nós vamos focar principalmente nos do governo na aula 4 e nos privados na aula 5. Bom, o que a gente tem que ter em mente em relação aos riscos, né? Aos riscos de investimento em títulos de renda fixa. As pessoas acham que não tem, porque elas associam muito a renda fixa à poupança. Isso é um problema, porque de fato existe risco. Nós temos hoje a chance de você comprar um título que paga uma taxa de juros fixa, e, ao longo do tempo, a taxa básica de juros da economia aumentar, a Selic aumentar, e você está recebendo, sei lá, 2% quando a Selic está 6%. Isso é um risco. Nós temos dificuldade, às vezes, de reinvestir
os juros periódicos que o papel paga, nós vamos ver o que é isso, e nós vamos calcular essa taxa de reinvestimento mínima também. Nós podemos ter inadimplência com os títulos privados e públicos, sendo que os privados têm um risco de inadimplência maior. Nós temos chance de ficar comprado num título que pague uma taxa fixa, quando a inflação está muito maior do que essa taxa fixa. Então, você não está tendo nem o ganho do poder aquisitivo do seu investimento, né? E nós temos problemas também do título ter dificuldade de ser vendido para outra pessoa, né? Você não conseguir sair do papel antes do vencimento. Isso pode acontecer no mercado de renda fixa. Bom, nós vamos aprender basicamente como calcular algumas medidas básicas de preço e de rentabilidade aí nessa aula de introdução. Quais são os principais tipos de títulos que a gente tem que ter em mente? Os títulos que sejam pré-fixados, ou seja, tem uma taxa pré-estabelecida. Eu compro um título de 10% ao ano pré-fixado, eu vou receber isso até o vencimento do título. E nós temos os títulos pós-fixados, ou seja, que são indexados a uma taxa de juros. Eu posso ter um título que paga IPCA mais alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser fixo, mas como tem o IPCA, ele acaba sendo pós-fixado. Eu posso ter um título que me pague exatamente a taxa de Selic, então ele é pós-fixado também, porque essa taxa acaba oscilando. E esses dois títulos, seja pré ou seja pós, eles podem me pagar cupons, ou seja, juros intermediários, como podem me pagar tudo no final do vencimento, que é o caso do zero cupom. Nós vamos ver as duas situações. Bom, se eu estiver falando de um título que não me paga cupom, significa que eu vou pegar o valor futuro dele, que vai ser, no caso dos pré-fixados, sempre R$1.000, e vou receber esse valor no vencimento do papel, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente? Título pré-fixado paga sempre R$1.000 no futuro. Então, valor nominal, valor de face e valor futuro, que é a mesma coisa, sempre R$1.000. Títulos pós-fixados, que nós não vamos discutir agora, vamos discutir mais para frente, vão me pagar esses R$1.000 corrigidos pelo indexador, seja pelo IPCA, ou Selic ou alguma outra coisa. Bom, se esse título não me paga juros periódicos, eu recebo tudo no final, significa que eu vou pegar o valor que eu recebo no final, descontar a taxa de juros que eu quero ganhar, né, o que o título está pagando, para chegar no preço. Então, olha esse caso aqui. O título paga 9,4% de juro ao ano por 15 anos, só que ele é um título sem cupom zero. Então, eu vou pegar os 1.000, descontar a taxa que eu quero ganhar, elevado ao vencimento. A taxa que eu quero ganhar é basicamente a taxa de retorno exigida, tá? E aí eu chego nos 259,86, que é o preço. Então, eu pago 259,86, no final de 15 anos resgato 1.000 e ganho juros de 9,4% nessa operação, que é a diferença dos 1.000 para os 259. Aqui tá como vocês resolveriam na HP. Bom, quais são os fatores que interferem nessa taxa aqui, nessa taxazinha aqui de 9,4%? O investidor, ele vai querer ganhar o que ele ganharia na poupança, que eu posso chamar de taxa real, né? Tirando a expectativa da inflação. Então, seria minha taxa real, que é o que a gente chama de taxa livre de risco, né? O mínimo que eu quero ganhar, mais a expectativa que eu tenho de quanto a inflação deve ser para eu não perder poder aquisitivo no meu investimento, mais um prêmio adicional que vai ser função do risco do papel. Então, se eu estiver falando de um título que tem risco de crédito, risco de liquidez, né, que tenha mais dificuldade de virar dinheiro, que não me ofereça resgate antecipado, então os títulos que sejam mais travados em termos dessas questões, eu vou precisar de um prêmio muito maior, ou seja, de um adicional de taxa maior para eu correr esse risco, tá? Então, essa taxa aqui de 9,4% e as outras taxas que a gente vai ver nos exercícios são formuladas basicamente em função dessas três variáveis. O mínimo que eu quero ganhar, a expectativa da inflação e o prêmio que eu exijo para correr esse risco adicional no papel. Quando eu falo de um título que paga cupom, eu estou falando de um título que tem o quê? Pagamentos, entradas periódicas de taxa de juros ao longo do tempo.
Essas entradas periódicas podem ser em termos anuais, como podem ser em termos semestrais. Se eu estiver falando em termos anuais, eu vou pegar a taxa de juros que o título paga em termos anuais e multiplicar por R$1.000, porque o pré-fixado, o valor futuro é sempre R$1.000. Se eu estiver falando de taxas semestrais, eu vou pegar a taxa anual que o título me dá, transformar em semestral e aí sim multiplicar por R$1.000. Vamos ver um exemplinho aqui. Antes de entrar no exemplo, tenham em mente que quanto maior a taxa de retorno exigido, menor o preço que você vai pagar. Olha esse caso aqui. Calcule o preço de um título de 20 anos que paga anualmente cupom de 10% ao ano com valor de face de R$1.000. Então, ele paga o cupom na mesma periodicidade do vencimento. Então, tá fácil. E ele vai ter um retorno, o investidor quer ganhar um retorno de 12% ao ano nesse título. Como é que vai ficar, então, essa questão? Eu venho aqui e faço então a conta. Como o título me dá 10% ao ano de cupom, vezes 1.000, o cupom é de R$100 por ano. O título tem vencimento de 20 anos, então eu vou estar descontando R$100 a cada ano, mais R$100 mais uns 1.000 de valor futuro do título, que é o que eu resgato no vencimento, pela taxa que eu quero ganhar, que é 12%. Aqui eu coloquei 0,12, tá? Mas aqui já está somado. E aí eu chego no preço de R$850,61. Aqui tá fácil porque o cupom estava sendo pago anualmente, o vencimento do título também era anual. Agora, se eu tiver uma situação em que eu tenha o título que me paga cupom anual, mas em termos semestrais, ele tem um vencimento aí de 30 anos, um valor futuro de R$1.000, e o investidor também está exigindo uma taxa maior do que o título paga de 8% ao ano. Nessa situação, toda vez que a taxa de retorno exigida pelo investidor, para poder comprar esse papel, for maior do que o cupom que ele paga, nós dizemos que o título está sendo negociado com deságio, ou seja, um desconto para o comprador. Como o comprador quer ganhar mais do que o título paga, nós vamos ter que dar um desconto no preço para ter esse negócio. Porque se a gente não ajustar a rentabilidade no papel para 12%, esse título não sai. Bom, vamos ver então como é que vai ficar. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar todas as taxas anuais em semestrais. Então, a taxa de cupom anual de 8% eu levei a meio menos 1 vezes 100. Meio porque é um semestre em 2. Cheguei à taxa de cupom semestral, multipliquei por 1.000, chego no valor financeiro do cupom, que é o que eu preciso. E a taxa de retorno exigida, que é a que eu vou usar no denominador, eu vou transformar ela também para semestral, 5,83% ao semestre. Como que eu vou fazer essa conta? Vamos lá. Bom, R$39,23 é o valor financeiro do cupom que eu recebo em termos semestrais. Como o cupom é anual e pago em termos semestrais, eu tenho que transformar todo o fluxo em termos semestrais. Sempre o fluxo tem que estar na periodicidade de pagamento do cupom. Então, é R$39,23, eu transformei a taxa de 12% ao ano em semestral dos 5,83. Como eram 30 anos, 60 semestres, ok? E aí, estou descontando isso aqui. Cheguei no valor de preço de R$683,82. Por que o título está com desconto? Ou deságio, para o comprador? Porque o comprador recebe o cupom em cima de R$1.000. R$39,23 é 3,923% vezes 1.000. E ele resgata R$1.000 no final. Então, ele está pagando menos para receber juros em cima de 1.000 e resgatar 1.000. A diferença entre o que ele paga e o que ele recebe faz com que a taxa efetiva do papel saia de 8% e acabe se tornando 12% ao ano, que é o que o investidor quer. Flávia, e se ele quisesse os 8%, quanto que ele deveria pagar? Se ele quisesse ganhar 8%, aí é o caso de aí seria o outro caso lá
do que a gente chama de papel sendo negociado ao par, né? Ou seja, a taxa de cupom é igualzinho ao retorno exigido que o investidor quer. Então, se ele aceita ganhar os 8% e o título paga 8% mesmo, eu vou fazer a conta, transformar tudo para semestral e vou ver que o título vai dar os 8% que ele quer, que é o que o cupom paga. Para isso, ele vai pagar R$1.000. Então, ele paga 1.000, recebe cupom em cima de 1.000, 3,92, 30% em cima de 1.000 e resgata 1.000. Consequentemente, ele está efetivamente ganhando os 8% ao ano de rentabilidade que o título paga, ok? Então, nesse caso, nós não tivemos que efetuar nenhum tipo de desconto no preço. Toda vez que o investidor estiver comprando o título por menos de R$1.000, o título está sendo oferecido para ele com desconto. Quando estiver comprando por R$1.000, o título está sendo oferecido sem qualquer tipo de desconto. Ele está sendo oferecido ao par. Quando estiver sendo comprado por um valor mais caro que R$1.000, que é o caso do ágio ou prêmio para o vendedor. Então, essa situação que é um título muito bom para quem vende e não tão bom para quem compra. Mas as pessoas compram porque às vezes é melhor comprar aquilo do que não comprar nada. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Hoje nós estamos falando de um título de 2% ao ano sendo vendido, nós estamos falando de uma Selic de 2% ao ano, tá? O governo, historicamente, desde quando ele criou alguns títulos, ele paga 10% ao ano de cupom em termos semestrais em vários títulos pré-fixados. Só que ele não vai te passar 10% ao ano num cenário que a taxa básica de juros esteja 2%. O que ele vai fazer? Ele vai precificar esse título por um valor muito maior que R$1.000 para a taxa efetiva desse título ser 2,5%, 3%, 4% ao ano. E você vai comprar, porque é melhor do que ficar na poupança. Então, olha só um exemplo aqui. Nós estamos com um título de 30 anos, que paga cupom semestral de 8% ao ano, mas que o investidor ficaria satisfeito de ganhar 6%, porque ele sabe que o governo não vai passar para ele esses 8%. E esses 8% não mudam, porque as taxas de cupons dos títulos públicos são fixas desde o dia em que os títulos foram criados. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente, não se altera a taxa de cupom dos títulos. O que se altera para a gente ajustar os títulos em termos de mercado são as taxas de desconto, que é sempre as taxas que vêm no denominador, tá bom? Então, vamos lá. Esse caso aqui, o título vai te dar 8% ao ano de cupom, mas você estaria satisfeito em ganhar uma rentabilidade efetiva de 6% ao ano. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, descontar esse título a taxa de 8% ao ano em termos, de 6% ao ano em termos semestrais, que vai dar 2,9563%. O cupom não altera, continua sendo de R$ 39,23. E no final, nós vamos pagar R$ 1.270, mas vamos receber a rentabilidade sempre em cima de 1.000, porque esse cupom é 3,92% em cima de 1.000, e vamos resgatar 1.000 no final. Então, nós estamos pagando um preço maior para ter uma entrada de cupom em cima de R$1.000 e resgatar R$1.000. A diferença entre o que a gente paga e o que a gente recebe faz com que a taxa efetiva do título passe de 8% ao ano, que era o cupom, para 6% ao ano, que é o que o governo vai te pagar, e você vai ficar feliz de comprar para não ter que ir para a poupança, ok? Que a poupança vai te dar muito menos que isso. Então, esse aqui é um cenário de um título com ágio para o vendedor. Toda vez que o título estiver sendo oferecido por mais de R$1.000, se a gente estiver falando de um título pré-fixado apenas, tá? Isso vale apenas para os títulos pré-fixados, significa que você está tendo aí um ágio, um ganho para o vendedor, ok? E você está recebendo muito menos do que o cupom. Continuando, então, qual a regrinha básica que a gente tem que ter em mente também, que é muito interessante vocês se atentarem? Títulos que tenham prazos muito maiores são títulos que vão ter também variações muito maiores no preço. Então, isso aqui é como se fosse o meu PU, em função, da variação das taxas de desconto, que são as taxas de retorno exigido, que ficam no
denominador das fórmulas de preço, tá? Seria essa taxa de desconto aqui que a gente já colocou lá do retorno exigido, por exemplo, no exemplo anterior. Então, toda vez que essas taxas de desconto aumentarem ou diminuírem, os preços vão variar muito mais em títulos com prazos maiores do que em títulos com prazos menores. Vou mostrar isso para vocês em termos numéricos. Olha esse caso aqui. Suponha um título pré-fixado, sem cupom, com taxa de compra de 14% ao ano e vencimento de 15 anos. Então, esse é um título que não vai me pagar os juros todos no final. O investidor conseguiu comprar ele a 14% ao ano e o título vence em 15 anos. Aí, vamos supor que teve uma reviravolta na taxa básica de juros e a taxa básica de juros caiu. E aí tem uma pessoa que estaria interessada em comprar esse título a 8% ao ano. Aí você comprou na alta com a taxa de juros de 14% e falou, vou vender esse título para lá com a taxa de juros de 8% ao ano. Pode ser uma boa. Aí você vai calcular o preço da venda, então. Como o título faltam 14 anos para vencer, só passou um ano que você está com o título e você vai passar para outra pessoa para ela receber esses R$1.000 em 14 anos, nós vamos calcular o preço de venda. 1.000 sobre 1,08 elevado a 14, que vai dar 340,46. Veja bem, quanto você ganharia? Você comprou por 340,46, algo que você pagou 140,09. Então, você fez 143% de ganho. É possível que isso aconteça? É possível sim, quando você consegue comprar os títulos do Tesouro a taxas altas, quando a Selic está alta, e quando você consegue vender num cenário de ciclo econômico, que essas taxas básicas de juros já caíram. Aí você consegue comprar na taxa alta e vender na taxa baixa, tá? Só que você fez esse negócio para um título de 15 anos. E se eu estiver falando de um título de 5 anos, com a mesma característica, que eu comprei a taxa de 14% e vou vender a taxa de 8% após um ano. Então, vamos calcular o preço de compra. Você pagou o quê? Você comprou por 14 um título que vai te dar no futuro R$1.000, mas com vencimento de 5 anos. Então, você pagou 519,36. Após um ano, você conseguiu vender esse título para outra pessoa, ou seja, 1.000 sobre 1,08 elevado a 4. Você conseguiu, então, vender por R$ 735,03. Consequentemente, você conseguiu fazer um ganho de 41,79% ao ano na operação. Como você tradou, ou seja, comprou e vendeu rápido um título de 5 anos, você fez um retorno menor do que se você tivesse optado pelo título de 15 anos. Porque títulos com prazos maiores vão ter maiores variações no preço em função de variações da taxa de juros. Então, para uma queda aí de 6%, né, na taxa de juros, você ganharia 143 se tivesse optado por um título de 15 anos. E 41,79% de retorno se tivesse optado por um título de 5 anos. Quero mostrar para vocês, então, o seguinte. Se vocês estiverem pensando em fazer trades com títulos do Tesouro, em situações de comprar com a Selic alta e tentar vender quando a Selic caiu, façam trades com títulos de prazos maiores que vocês vão conseguir alavancar a taxa de vocês de retorno. Ok? Um exemplo aqui é a tal da NTN-B. Em 2012, nós tivemos um movimento em que o início do ano foi marcado por taxas de juros básicas muito altas, então as pessoas conseguiram comprar títulos do Tesouro. Esse NTN-B aqui é um título em que você ganha a inflação mais uma taxa fixa, tá? Então, e os juros são recebidos todos no vencimento, por isso que ela chama NTN-B principal. Nós vamos ver ela com muito carinho mais para frente. Se a pessoa tivesse conseguido comprar esse título no início do ano, quando a taxa de juros básica estava mais alta, e vendesse no final do ano, quando a taxa de juros básica estava mais baixa, ela faria um retorno de 46,68%, muito maior do que a pessoa que ficou comprada na Bolsa de Valores, ou seja, comprada aí no início do ano na bolsa e vendendo a bolsa no final, que daria 7,40%, tá? Esse aqui foi um quadro comparativo que a Exame fez. Então, em algumas situações, fazer trades com a renda fixa pode ser mais interessante do que correr risco na Bolsa de Valores. Mas se der errado, e se a taxa de juros não cair tanto assim,
Ótimo, você vai ficando com papel até aparecer uma situação econômica melhor. O que você tem que tomar cuidado? Quando você vai investir para fazer trade, tem que ser um investimento de um dinheiro que você não precisa ter um retorno muito rápido, né? Senão é melhor você ir para a bolsa. Ah, eu não posso ficar, sei lá, um mês com esse papel. Então vai aprender análise técnica, estuda bastante padrão gráfico, fica aí uns 4 anos estudando antes de investir e aprende a ganhar dinheiro em meia hora. É uma opção. É difícil? Porque se fosse fácil, estava todo mundo rico. Ou você pega o seu investimento e começa a ter mais calma e paciência e vai entendendo que no mercado de renda variável você pode ter boas oportunidades também de aplicação, desde que você não seja muito afobado, porque também acertar o ciclo econômico não é fácil. Pode ser que no primeiro ano a taxa de juros não caia tanto, ou até suba, mas no segundo, no terceiro ano já começa a fazer um movimento contrário, ok? Eu vou parar aqui e a partir da próxima aula, né, da segunda parte, a gente começa a explorar as medidas efetivas aí de retorno da renda fixa, ok? Até daqui a pouco, um abraço.